Boa tarde, terceiro ano. Vamos continuar falando, então, da evolução e da diversidade vegetal, parte 2, onde a gente vai falar, então, sobre as pteridófitas. Na última aula, como das briófitas, grupo de vegetal mais simples que a gente tem conhecimento, né? E aí, evolutivamente, vamos seguindo e a gente chega nas pteridófitas, tá? Quem são as pteridófitas, então? As samambaias, as avencas, as cavalinhas, os xaxins. Esses são os exemplos mais conhecidos que a gente tem conhecimento assim, das pteridófitas, né? A palavra pteridófita vem do grego pteridon, tá? Que significa feto, mais fito, que significa planta. Por que isso? Quando a gente observa as folhas em brotamento, elas apresentam uma forma que lembra a posição de um feto dentro do útero da mãe. E antes mesmo da invenção das esponjas de aço e dos outros produtos, as pteridófitas, conhecidas como cavalinha, tá? Cujo tem um aspecto que lembra uma cauda de um cavalo, e tem as folhas muito ásperas, foram utilizadas lá atrás como instrumentos de limpeza, tá? No Brasil, os brotos de samambaia da roça, ou feto águia, conhecido como alimento na forma de guisados, também, tá? Atualmente, as pteridófitas, elas têm importância para o interesse humano, tá? Principalmente por conta do seu valor ornamental. É comum a gente ver nas casas e nos jardins samambaias e avencas para fazer o processo de jardinagem, né? Bom, o que a gente tem mais aqui? Ao longo da história evolutiva, então, da Terra, as pteridófitas, elas foram os primeiros vegetais a apresentar um sistema vascular, ou seja, são as primeiras plantas vasculares, aquelas que apresentam xilema e floema. Então, a gente viu lá que as briófitas, elas eram de pequeno porte porque elas eram exatamente avasculares. Então, o transporte dos nutrientes acontecia por osmose e difusão, né? De forma bastante lenta. Agora, as briófitas, elas já vão começar a ter um porte mais elevado, justamente porque são os primeiros vegetais a apresentar vasos condutores. Então, a gente fala que as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, tá? Então, elas possuem xilema e floema. A presença do xilema e do floema possibilitou, então, um transporte mais rápido de água pelo corpo do vegetal, e isso fez com que elevasse o seu porte. Então, aqui a gente já tem vegetais que têm um tamanho bastante considerável, tá? Além disso, os vasos condutores representam uma das aquisições que contribuíram para uma das habitações das plantas ao ambiente terrestre. As pteridófitas ainda são dependentes da água para reprodução, mas já estão mais adaptadas ao ambiente terrestre do que os musgos que a gente viu nas briófitas, que elas precisavam de um ambiente úmido, né? O corpo das pteridófitas já possui raiz, caule e folha, diferente das briófitas que eu falei que eles tinham rizoide, filoide e cauloide, né? O caule das atuais pteridófitas é, em geral, subterrâneo, tá? Então, com desenvolvimento horizontal. Mas, em algumas pteridófitas, como é o caso dos xaxins, o caule é aéreo. Em geral, cada folha dessas plantas divide em muitas partes menores que a gente chama de folíolos. Então, quando a gente tem uma folha da samambaia, a gente vê outras partes menorzinhas aqui, e cada partezinha dessa eu chamo de um folíolo, tá? A maioria das pteridófitas são terrestres, né? Só que como as briófitas, elas também vivem em ambientes sombreados. Agora vamos falar então aqui da importância e da reprodução dessas pteridófitas. Da mesma forma que as briófitas, as pteridófitas também se desenvolvem a partir de um ciclo chamado alternância de geração. Ou seja, nós vamos ter aqui uma fase sexuada e uma fase assexuada, né? Vamos pegar, então, a samambaia, que é uma planta assexuada, que ela vai produzir esporos, e depois vai produzir um gametófito, que vai produzir os gametas. Então, a gente tem aí uma fase sexuada e uma fase assexuada. Como que acontece isso, então? Aqui, eu coloquei o brotinho jovem só para mostrar aquele aspecto de embrião para vocês, de feto, tá? Aqui é o fronte, que é onde está todas as folhas da samambaia.
E tudo isso aqui está representando o meu esporófito adulto, que é 2N, ou seja, o esporófito é diploide. Esse esporófito, quando vocês observam uma samambaia, ele tem vários pontinhos, e esses pontinhos a gente chama de soros. Dentro de cada soros, a gente tem um esporângio. E esse esporângio, ele produz esporos a partir da meiose. E essa meiose, a gente sabe que ela é reducional. Portanto, os meus esporos, eles são haploides. Nesse processo que aconteceu aqui, a produção dos esporos, nós temos a fase assexuada, que é o que eu chamo de o processo que não ocorre variabilidade genética. Esses esporos, quando caem no chão, né, encontram um ambiente favorável, eles vão germinar e vão dar origem a um gametófito hermafrodita chamado protalo, tá? Então, esse aqui, ó, tem essa forma de coração que a gente chama de protalo, é o gametófito. E esse gametófito, ele é hermafrodita, tá? Esse gametófito, que é haploide, tá? Vai produzir os gametas femininos e masculinos. E aí, os gametas masculinos, eles vão nadar até encontrar o arquegônio, vão entrar no arquegônio, achar a oosfera, onde ocorre a fecundação. Outra coisa que é importante, que quando eles fazem a fecundação, tá? Depois esse esporófito que está nascendo aqui, ele vai sendo produzido por mitose. Assim como os gametas também são produzidos por mitose, tá? Que é equacional. Então, aqui em cima, eu falei para vocês que está ocorrendo a fase assexuada, e aqui onde está ocorrendo a fecundação com participação de gametas, está ocorrendo a fase sexual. Fecundou, em cima do meu protalo, começa a surgir um novo esporófito, um esporófito jovem, que vai se desenvolver em um esporófito adulto. Vamos lá, então. O que é importante vocês saberem? Que para as pteridófitas, a fase duradoura é a fase esporófita, tá? Então, aqui nós temos o esporófito como fase duradoura e o gametófito como fase temporária. Diferente do que a gente viu lá nas briófitas. Nas briófitas, o esporófito era a fase temporária e o gametófito era a fase duradoura, né? Então, aqui a gente tem essa diferença, tá? Outra coisa que é importante a gente saber, que o protalo, ele é hermafrodita. Ele tem, então, a oosfera e também tem o anterídeo, que produz os anterozoides, né? Tanto as briófitas como as pteridófitas, vocês conseguiram perceber que dependem da água para fazer a fecundação, né? Então, são plantas que ainda têm uma grande dependência da água para o seu desenvolvimento, mas já estão adaptadas de maneira geral ao ambiente terrestre. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. A estruturinha da planta já falei. Então é isso, pessoal. Agora, vocês vão fazer para mim, de tarefa, né, o módulo das pteridófitas, que é o módulo 16, ok? Vamos postar lá na plataforma, eu vou acompanhando as visualizações e também vou acompanhando as postagens das tarefas, combinado? Até mais. Próxima aula, então, a gente faz sobre as gimnospermas e, na sequência, a gente já faz sobre as angiospermas. E assim a gente conclui os 4 grupos vegetais.